Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo a fachada da minha igreja, vamos para mais um dia de Escola Bíblica Dominical? Bom, na minha igreja a gente chama de Escola Bíblica Eclésia, mas é a mesma coisa de EBD, tá bom? Bem, vocês estão vendo a fachada da minha igreja, aí os irmãos, vocês vão ver que eles estão tomando um café da manhã. Na minha igreja nós temos a oração, depois nós temos um café da manhã e depois começa a aula da nossa escola bíblica, né? E ali alguns irmãos estão tomando café. Nesse dia teve uma ação social na nossa igreja. Então, desde 6 horas da manhã, um outro grupo de irmãos estavam nas ruas da nossa cidade distribuindo café da manhã para pessoas em situações de rua, né? Então, um grupo estava na igreja para a escola bíblica e um outro grupo já estava no centro da cidade oferecendo o café da manhã para as pessoas em situação de rua, que é o departamento de ação social da minha igreja, né? Então, para quem tinha curiosidade de saber onde eu congrego, esta é a igreja que eu congrego. E eu fico muito feliz da minha igreja hoje ainda ter a escola bíblica dominical, né? Porque muitas igrejas, a gente sabe que em muitas igrejas as pessoas estão desistindo de estudar a Bíblia. Os estudos bíblicos estão deixando a desejar, né? Mas a gente está lutando para manter a nossa escola bíblica dominical. Graças a Deus nós temos um pastor que nos apoia. Aquele que vocês estão vendo de camisa branca ali de costas é o meu filho. Meu filho está ajustando o som, ele trabalha com a mídia da igreja e com o som, né? Ele está ajustando tudinho ali. Bem, gente, aqui nós estávamos iniciando com oração, o pessoal do louvor ajudando, cantando o hino da harpa, né? A gente gosta bastante de hino da harpa e os irmãos também gostam bastante, né? Então, nesse período aí a gente estava em adoração antes de efetivamente começar a aula. O meu marido é coordenador da escola bíblica e eu sou uma das professoras, existem outros professores também, mas nesse dia foi um dia bem interessante. Por quê? Porque nós íamos dar aula de escatologia. Então nós demos aulas juntos nesse dia. Nós demos aula junto nesse dia, né? Essa foi só a primeira aula, vai ter mais aulas, né? Então eu estava com, vocês estão vendo aí na minha mão, um inário, né? Eu estava com uma harpa cristã na mão. Nosso querido irmão Jocélio estava lá tocando violão, né, para nos ajudar e nos acompanhar. Foi bênção, gente, foi muito bom, né? Essa aula de escatologia foi muito legal e foi muito interessante esse dia. Tava um dia lindo, um domingo lindo, né? Não sei se vocês estão percebendo que a minha voz está bem nasal, né? Eu tô com a voz bem nasalada, bem fanhosa, mas é porque eu tô vindo de uma crise de sinusite muito grande, uma gripe muito grande. Vamos ouvir um pouquinho agora o presbítero Franklin pregando. Então, geralmente é por causa disso, você tinha que ter uma viagem. Então, as pessoas elas não tinham essa possibilidade. Então, sempre que a gente fala de Bíblia, é muito bom, se qualquer capítulo que você pegar para você ler, pense no seguinte: aquilo ali não foi feito na minha época. Só que a Bíblia é tão fantástica que eu posso pegar ela e converter ela, adaptar ela nos dias de hoje. Porque está falando da palavra de Deus, uma palavra que é um símbolo. Não se ultrapassa, vamos dizer assim. Ela é sempre atual. Por ela ser sempre atual, você vai pegar textos de 3 mil anos atrás que servem para hoje. Você vai ver pessoas pregando, fazendo uma exposição em cima de Gênesis, sabe, de Moisés, sabe, não sei o quê. É a palavra de Deus. Mas sempre que você for ler, como é que eu posso dizer? Faça uma viagem. Vai ler, se coloque no lugar daquela pessoa. Foi o que o pastor estava falando aqui. É entender que João estava escrevendo com o povo e ele tinha algumas referências. Quais são as referências hoje? Se eu falar sobre asfalto, todo mundo sabe o que é asfalto? Todo mundo sabe o que é asfalto. Se eu falar muros de concreto, todo mundo sabe o que é muros de concreto. Porque pra gente é normal falar sobre isso. De repente, no futuro, vamos colocar daqui 2 mil anos. Será que vai ter o mesmo asfalto? Será que vai ser o mesmo concreto? Vai ser o mesmo tijolo? Vou te dar um outro exemplo. Tem muitos prédios aí, se vocês passarem, são prédios cinza. Vocês não usam mais tijolo, usam bloco. Ou seja, o tempo vai passando e os métodos vão mudando. Naquela época era a mesma coisa. E foi modificado para hoje em dia.
A gente entender que tudo que está escrito ali serve para hoje em dia, só que quem escreveu vivia lá. Então eles vão escrever de que forma? Queridos, nessa parte vocês estão vendo que algumas pessoas estão comentando sobre a aula. Meu marido tá falando sobre a aula, inclusive, esse é meu marido, tá? Para quem não sabe, né? E aí ele tava comentando, e aí foi um momento que a gente estava ouvindo, né, os questionamentos, as perguntas dos irmãos, e aí a gente veio com um esclarecimento. Graças a Deus a nossa aula é bem dinâmica, a gente deixa os irmãos à vontade para falarem, para expressarem o que eles estão pensando, fazerem perguntas, apontamentos. Isso é bem interessante, porque a aula fica gostosa, fica dinâmica, todo mundo participa. E graças a Deus a gente está numa igreja onde as pessoas não têm medo de fazer perguntas, né? Elas não têm essa preocupação de fazer perguntas sobre a aula, sobre o que está sendo falado. Isso é muito bom, porque isso torna a aula muito mais dinâmica. Diz uma coisa para mim, você também é professor de escola bíblica dominical? Bom, dá uma olhadinha aí, escuta o que eu estou falando nesse momento. As pessoas conseguirem captar a mensagem do que ele estava dizendo. Então ele ia usar parábolas, né? E aí, toda parábola no final ia ter uma moral, ele explicar o motivo por que daquilo está acontecendo, por que ele contou aquela história. E ele vai trazer uma aplicação prática para a vida. Já repararam nisso? Jesus fala da parábola, explica, aí depois ele fala, assim mesmo vocês. O que Jesus está querendo dizer? Agora vamos lá, vamos pegar essa história e vamos trazer para a vida de vocês, para o dia a dia, né? E aí, na vida de vocês tem que ser assim, assim, assim. Então ele não só falava a parábola, ele também trazia para o contexto da vida para dizer às pessoas, olha, pratica isso que eu estou ensinando. É isso que quem prega faz, né? Por isso o pregador, abrindo uma aspa aqui grande, né? Qualquer pregador que subir aqui tem a noção disso. Ele precisa pregar a palavra. Isso. É isso que ele tem que fazer. Pregar a palavra e trazer para a igreja de que forma a igreja vai aplicar aquilo na vida dele. Entendeu? Não é só uma exposição simples da palavra. Vai expor a palavra, explicar a palavra. E depois que ele explica, ele vai dizer para a igreja, olha gente, mediante isso tudo que a gente falou, o que o Senhor está dizendo é, vocês têm que fazer isso, 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 isso e aquilo. Entendeu? Então, a pregação da palavra tem que ter uma orientação para a igreja. A palavra não é só para a gente ouvir e achar bonita, né? A gente ouve e a gente aplica. O que a Bíblia fala? Que a gente deve ser praticante da palavra e não só ouvinte. Não é isso? O que Jesus está fazendo? Ensinando o povo a praticar. E hoje quem prega tem que fazer isso, ensinar o povo a como o povo vai aplicar aquilo na vida, no dia a dia, entendeu? Essa era a aplicabilidade da parábola, tá? Jesus estava dando um ensinamento e mostrando para eles como é que eles iam fazer para viver aquilo no dia a dia, certo? Até mesmo porque existiam muitas simbologias. Você vai chegar uma simbologia que é até um pouco atual. Já perceberam que em alguns hospitais, você entra no hospital e você tem o Salmo 91 aberto? O Salmo 91, desde a antiguidade, ele é tido como um salmo, como eu posso dizer? Bem, amados, então esse foi um dia de vocês comigo na escola bíblica Eclésia, né, da minha igreja, escola bíblica dominical, tá? Depois dessa aula, a gente tem um momento de oferta, nós temos um momento de oração, né, e depois nós vamos para os nossos lares para voltar no culto à noite, o culto da minha igreja às 18 horas. E aí já vai ficar o convite para você, se você é de Niterói, tá? Se você é da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, quiser visitar a minha igreja, pode visitar. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o endereço, tá? Para você vir nos visitar, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem-vinda. Se você não tem uma casa espiritual, se você não tem uma igreja, está procurando uma igreja para congregar, dá um pulinho lá na Eclésia, vem me conhecer pessoalmente que a gente conversa, tá bom? Bem, queridos, muito obrigada por assistirem esse vídeo. Eu tenho algumas novidades por aí pela frente, para o ano de 2026. Eu creio que vocês vão gostar bastante, tá
tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.